Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui para uma videoaula bem divertida sobre matemática da nossa conquista Solução Educacional. Antes de começarmos e eu me apresentar, eu gostaria de falar um pouco com vocês dos nossos companheiros de descobertas. Vocês conhecem eles? Eles são, o Vitão, o Sabichão, nós temos também, o Amorico e o Serelepe. Juntos, eles quatro formam nossos companheiros de descobertas. E eles estão presentes no nosso livro, no nosso guia de estudo. E juntos, eles vão promovendo para vocês e ajudando vocês nesse processo de aprendizagem. E eu sou mais uma companheira de descoberta. Eu sou Ana Paula Santana, consultora pedagógica da Solução Conquista Educacional, e hoje vim aqui conversar um pouco com vocês sobre matemática. O nosso assunto de hoje será grandezas proporcionais. Esse assunto está presente no nosso 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais. O que são grandezas proporcionais? Quando uma grandeza dobra, a outra também dobra. Ou quando uma grandeza diminui, a outra grandeza também diminui. É reduzida também pela metade. Então, uma proporcionalidade nessas grandezas sugeridas. Na tela aí, vocês podem observar uma latinha de chocolate em pó. Essa latinha, ela tem 200 gramas e ela custa R$8. Vamos fazer uma grandeza? Se eu quisesse usar 100 gramas dessa latinha e não 200, como é que eu faria essa continha? Eu teria que reduzir pela metade. Se eu fosse reduzir pela metade, eu tenho que dividir por 2. Então, 200 dividido por 2 dá o quê? 100. Então, automaticamente, eu também vou ter que reduzir o valor. Se eu paguei R$8 em 200 gramas, eu vou passar a pagar R$4 por 100 gramas. A mesma continha que eu fiz na grandeza, que foi a divisão por 2, eu tive que fazer na outra grandeza também, que é a mesma divisão por 2. Aí temos um outro exemplo aí na tela também, que é sobre 600 gramas. Agora, ao invés de eu diminuir, eu preciso aumentar essa grandeza. E como é que eu faria isso? Se eu multiplicar 200 por 2, eu vou a 400 gramas. E aí eu não posso. Eu preciso multiplicar esse 200 por 3 para ter 600 gramas. Então, se eu tinha R$8, eu também teria que multiplicar por 3 para ter a proporcionalidade do valor também, que será agora R$24. Então, se eu aumento uma grandeza, eu aumento a outra. Se eu diminuo uma grandeza, eu diminuo a outra. E agora vamos ver isso na prática. Vamos aprender a fazer uma receita de bolo de chocolate bem legal, que não leva farinha de trigo e que pode ser feita no liquidificador com a ajuda do pai, da mãe ou do responsável que está em casa com vocês. E vamos, através dos ingredientes, aprender melhor essa proporcionalidade. Lembrando que a matemática ela pode ser divertida e ela faz parte do nosso dia a dia. Vamos lá? Então, amiguinhos, como nós conversamos na primeira parte da nossa aula de hoje sobre grandezas proporcionais, então quando a grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quando ela diminui, a outra também diminui. E eu falei para vocês que hoje iríamos fazer um bolo de chocolate bem legal e aprender grandeza na prática. Olha o que vocês estão vendo aqui. Nós temos alguns ingredientes aqui na nossa mesa. Nós temos os ovos, nós temos a manteiga, coco ralado, fermento, chocolate em pó, açúcar. Vamos ver esses ingredientes aqui no cartaz que eu trouxe para a nossa aula de hoje. E daqui a pouco vamos fazer o nosso bolo de chocolate. No nosso cartaz, nós temos aqui, ovos, chocolate em pó, manteiga, açúcar, fermento e coco ralado, que são os ingredientes do nosso bolo de chocolate. No nosso livro, aqui no volume 2, tá vendo? Na página 49 do livro de matemática, nós temos essa receita do bolo de chocolate e é ela que nós vamos seguir hoje. Nessa receita, ele coloca aqui, para fazer um bolo de chocolate, nós precisamos de 6 ovos, 3 colheres de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga, 5 colheres de sopa de açúcar,
uma colher de chá de fermento em pó e uma xícara de coco ralado, que vocês viram aqui há pouco nos nossos ingredientes aqui na nossa mesa. Vamos agora colocar isso aqui na nossa tabela e aprender um pouco de grandeza proporcional. Então, na nossa receita, ela fala que é preciso ter 6 ovos para fazer a receita. Se eu quiser dobrar essa receita, então eu vou fazer o quê? Para dobrar, eu vou multiplicar 6 por 2. Então, para dobrar, eu tenho que ter 12 ovos. Para eu chegar à metade dessa receita, eu tenho poucas pessoas em casa, eu não preciso fazer um bolo grande, porque senão pode desperdiçar. Então, o que é que eu faço? Eu faço pela metade. Para eu fazer pela metade, então eu tenho 6 ovos aqui da receita original. Eu multipliquei por 2 para chegar ao dobro de 12. E para chegar à metade, eu divido por 2. Então, aqui eu vou ter o quê? 3 ovos. Agora eu quero triplicar a minha receita. Então, de repente, chegaram aí os primos, chegaram os parentes, chegaram as pessoas na nossa casa, no momento que a quarentena terminou e a gente já consegue fazer uma aglomeração. Então, a gente consegue agora fazer um bolo maior. E aí eu vou ter que triplicar essa minha receita. Então, para eu triplicar a minha receita, eu tenho que pegar a quantidade original da receita, que é 6, e eu multiplico por quê? Por 3. 6 vezes 3, eu vou precisar o quê? De 18 ovos. Perceberam a proporcionalidade? Então, quando eu reduzo a receita pela metade, eu também reduzo aquele ingrediente pela metade. Quando eu aumento a receita, quando eu dobro aquela receita, eu também dobro o meu ingrediente. Quando eu triplico a minha receita, eu também triplico aquele ingrediente. E assim eu vou fazer com todos os ingredientes da nossa receita. Na receita original, eu tenho aqui, ó, 6 colheres, eu tenho 3 colheres de chocolate em pó. Então, na receita original, eu tenho aqui, ó, 3 colheres de chocolate em pó. Só que eu preciso dobrar. Para eu dobrar, eu faço o quê? Igual os ovos, eu multiplico por 2. Então, 3 vezes 2, eu vou precisar de 6 colheres de chocolate em pó. Para eu reduzir aqui, ó, 3 pela metade. 3 dividido por 2, eu dou o quê? 1 colher e meia de chocolate em pó. Então, aqui, ó, 1,5. 1 colher e meia de chocolate em pó. E para eu triplicar, 3 vezes 3, 9 colheres de chocolate em pó. A mesma coisa eu faço com a manteiga. Aqui na minha receita eu tenho 2 colheres de sopa de manteiga. Então, a manteiga originalmente, a receita original são 2 colheres de manteiga. Então, se eu quiser dobrar essa receita para ter um bolo um pouco maior, então 2 vezes 2, eu vou ter 4 colheres de sopa de manteiga. Se eu quiser fazer um bolo pequeno, metade da receita, só está eu e minha mãe, por exemplo, em casa, então não preciso de um bolo grande. Então, 2 dividido por 2, eu vou dar 1 colher de sopa de manteiga. Mas como eu falei no início, acabou a quarentena e aí eu preciso fazer um bolo grande para a turma que vai me visitar. Finalmente vou poder brincar com meus primos. Eu vou ter que triplicar aquela receita. Então, o que é que eu faço? 2 vezes 3. 2 vezes 3. E aí, me respondam. 6 colheres. Não é isso? 2 vezes 3, 6 colheres de manteiga. No nosso açúcar aqui, ó, a receita original, ele colocou 5 colheres de açúcar. E assim sucessivamente, ó. O nosso fermento, ele colocou aqui originalmente na receita 1 colher de chá, aquela colherzinha rasa que a gente misturou açúcar no chá e no café. E aqui ele colocou 1 xícara de coco ralado. Aqui são os números que originais da receita que tem no nosso livro. Então, se eu quero dobrar essa quantidade, 5 vezes 2, 10. Se eu quero pela metade, 5 dividido por 2, 2 colheres e meia. 5 vezes 3, eu chego o que? Ao triplo? 15. Aqui, 1 colher de fermento. Se eu quero dobrar,
1 vezes 2, 2. Aí eu vou chegar aqui, ó, a 2 colheres. Pela metade aqui, 1, eu vou dividir por 2, eu vou chegar a 0,5. E para eu triplicar essa receita, 1 vezes 3, eu vou chegar aqui também, ó, a 3 colheres de fermento. E o coco ralado, aqui é a mesma coisa que o coco ralado, ó. Para eu dobrar, aqui é 1 xícara de coco ralado. Para eu dobrar, aqui eu vou ter o quê? 2 xícaras de coco ralado. Aqui eu vou ter, ó, meia xícara de coco ralado, que eu coloquei aqui em decimal. Mas eu poderia também colocar em forma de fração, que foi o nosso assunto da aula anterior. E a gente vai revisar a fração hoje quando o nosso bolo estiver pronto. 1 vezes 3, então aqui, ó, 3 xícaras de coco ralado. E isso aqui, ó, é que tá no nosso livro, tá vendo? Então, 0,5 equivale a meia xícara. Então, 1/2, que é o nosso assunto também de fração. Então, aqui é o assunto de grandezas proporcionais. Se eu dobro minha receita, eu tenho que dobrar todos os ingredientes originais dessa receita. Se eu faço a minha receita reduzida pela metade, eu tenho que reduzir todos os ingredientes também pela metade. Se eu triplico a minha receita, eu tenho que triplicar todos os meus ingredientes para conseguir atingir aquela proporcionalidade e que todo mundo coma o bolo, que todo mundo fique satisfeito e feliz. E foi o que eu falei hoje no início da aula. A matemática está presente no nosso dia a dia. E é brincando, fazendo a culinária, trazendo um joguinho para a matemática, que ela se torna mais prazerosa nas nossas vidas. Aprenderam? Ficou legal? Revisando aqui rapidamente, antes de nós iniciarmos a nossa receita de hoje, trazendo a culinária para a matemática. Então, o que é grandeza proporcional? Vimos na primeira parte da aula o exemplo do chocolate em pó. Vimos agora, na segunda parte da nossa aula, os ingredientes que vamos utilizar hoje. E aprendemos o quê? Que grandezas proporcionais, quando eu dobro uma grandeza, eu também dobro uma outra grandeza. Quando eu reduzo uma grandeza, eu também reduzo uma outra grandeza para existir uma proporcionalidade na nossa matemática. Obrigada, amiguinhos. Vamos agora para a nossa terceira etapa da aula, que é fazer o nosso bolo de chocolate.